no apego aos patrimônios transitórios do plano material, que muitas vezes não passam de sombras coaguladas em torno do coração. Observa o infortúnio de quantos se agrilhoaram a paixão da posse nos territórios do sentimento. Muitos não se contentaram com a própria ruína, convertendo os semelhantes em vítimas dos desvarios a que se confiaram insanos. Supunham-se donos das criaturas que amavam e, ante os primeiros sinais de emancipação a que se mostraram dispostos, não vacilaram em abatê-las sob o golpe homicida. Julgavam-se proprietários absolutos de bens passageiros e transformaram as lágrimas dos órfãos e das viúvas em cadeias da fome e vínculos da morte. Presumiam-se mandantes exclusivos da autoridade e fortaleceram o império da violência. Superestimavam os próprios recursos e, enceguecidos na megalomania do poder transviado, agravaram junto de si os perigos da ignorância e os processos da crueldade. Todos eles, porém, dominados pelo orgulho, despertaram desorientados e infelizes nas trevas que amontoaram em si mesmos, com imenso trabalho a fazer para a própria libertação. Usa as possibilidades da vida sem a presunção de ter assenhoreares daquilo que Deus te empresta, nessa ou naquela vantagem efêmera que te felicite o caminho entre os homens. Recorda com o apóstolo Paulo que os espíritos reencarnados não trazem consigo quaisquer propriedades materiais para este mundo, e manifesto é que nenhuma delas poderão levar dele. Nada mais próprio do que seu tema, né, Gilbert? E não foi escolhido não, meu filho, foi aberto ao acaso. Vamos fazer a nossa prece, né? Fechar os nossos olhos, abrir os nossos corações e nos conectarmos com um plano maior. Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus, Mestre amado, e Maria, nossa Mãe, benfeitores que dirigem esta casa do plano espiritual, nossos irmãos encarnados e desencarnados aqui presentes, nossos irmãos que poderão mais tarde ouvir as palavras do nosso irmão que aqui está para a mensagem da noite. Obrigada, Senhor, porque bom é estarmos aqui, recebendo esses ensinamentos, usufruindo dessa doutrina bendita que nos esclarece, conforta, consola e aprendendo um pouco mais para que possamos alcançar a nossa tão esperada reforma íntima, tão necessária para nós nesse momento transitório do nosso planeta. Ajuda-nos, Senhor, inspirando-nos e intuindo-nos para que possamos, pouco a pouco, irmos abrandando nossos vícios e transformando vícios em virtudes. Fica conosco, Senhor, abençoa de uma forma especial a Gilbert, que com tanto carinho está aqui para trazer a mensagem da noite. Obrigada, Senhor, mais uma vez por essa oportunidade. Assim seja. Conosco, Gilbert. Boa noite a todos. Conversar um pouquinho hoje sobre algo que já está em nós há muito tempo, como tantos outros, mas que às vezes a gente tem um olhar um pouco diferente, que é o egoísmo.
e já agradeço a oportunidade de trabalho, porque eu sempre costumo falar que as reflexões que a gente traz, ela primeiro passa pelo nosso crivo que vai falar. Então eu vivencio cada palestra, cada conversa, cada assunto, muito mais do que aquelas pessoas que estão me ouvindo. Então é porque se o tema veio à mente, é porque a gente precisa cuidar dessa semente. E para a gente iniciar a nossa reflexão, eu já fui lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 11, que Emmanuel traz para a gente várias reflexões nesse capítulo. Mas ele inicia falando para nós que o egoísmo é chaga da humanidade e que deve desaparecer da terra porque impede o seu progresso moral. Ou seja, é uma ferida, é um sentimento que fica aberto dentro de nós e nos traz sofrimento. E é algo como muitos outros sentimentos ruins, principalmente, que se nós não cuidarmos, vai evoluir. E essa evolução do egoísmo, principalmente, que é o assunto de hoje, é danosa para a gente. Assim como todas as enfermidades que nos chegam, que nos levam ao sofrimento, que nos levam também a consequências indesejáveis, com o egoísmo não é diferente. E o Emmanuel ainda fala para a gente: é ao Espiritismo que cabe a tarefa de fazê-lo elevar-se na hierarquia dos mundos. Ou seja, olha a responsabilidade de nós, enquanto espíritas, conhecedor desses ensinamentos, dessas reflexões, porque o Espiritismo traz para a gente o que muitas vezes nós procuramos fora da gente. O Espiritismo traz que a melhora do mundo todo está dentro de cada indivíduo. Sendo bem redundante, individualmente, que o indivíduo, mas muitas das vezes eu quero achar e quero verificar sempre no outro as coisas ruins. E o Emmanuel, ele fala assim para a gente, porque além dele nos dar essa responsabilidade, mas ele também ele divide o peso com a gente para nos ajudar. Ele fala assim, ele afirma: os verdadeiros crentes, aí já não mais espíritas, crentes, devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem para combater o egoísmo. E nos diz ainda que a coragem a que ele se refere é a qualidade mais necessária para vencermos a nós mesmos, não para vencer os outros. Talvez a gente olhando assim, né, para esse empurrãozinho de Emmanuel, a gente entenda que ficou um pouco mais fácil combater o egoísmo, não acha? Ele está ensinando ali a única maneira eficiente da gente combater o egoísmo. Ele está nos ensinando ali que a gente deve buscar dentro de nós esse egoísmo. Aí fica um pouquinho mais fácil, porque quando eu quero, e eu sempre falo isso,
Mudar o outro é mais difícil. Até porque o outro tem a sua personalidade, tem o seu grau de evolução, seja moral, seja intelectual. A cada um de nós o nosso tempo. Por isso que muitas das vezes, às vezes dentro da família, no casamento, às vezes profissionalmente, a gente tem atritos, porque a gente quer que o nosso subordinado, ou o nosso superior, ou nossos parentes façam da mesma forma que eu. Fazer a parte do outro, né? A gente paga a missão, ensina o que precisa ser feito, como Jesus não nos ensinou o caminho correto. Às vezes a gente não sai, eu volto, não sai, eu volto. Muitas das vezes a gente foca muito no nosso eu, no nosso ego. E no livro Obras Póstumas de Kardec, ele afirma: o egoísmo é filho do orgulho, uma vez que dele se origina e que tem a sua fonte num sentimento natural, o instinto de conservação. Opa, eu acho que agora ficou um pouquinho mais fácil para a gente, porque se ele se origina da gente, ele é natural, ou seja, eu já fui criado com ele. Aí eu tenho ou não culpa de ser egoísta? Emmanuel deixa a gente bem reflexivo, né? Kardec vai ainda dar um empurrãozinho, mas aí vem a famosa pegadinha do malandro, porque Kardec continua dizendo assim, que todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade. Porquanto, Deus nada pode ter feito inútil. Ele não criou o mal. O homem é quem o produz, abusando dos dons de Deus em virtude do seu livre-arbítrio, contido em justos limites. Aquele sentimento é bom em si mesmo. A exageração é o que torna mal e prejudicial. O mesmo acontece com todas as paixões que o homem frequentemente desvia do seu objetivo providencial. E quando a gente fala em paixão, a gente pensa logo no amor, né? Paixão, a gente liga logo o quê? Nossa, fulano é apaixonado, fulano se apaixonou. Mas que paixão é essa? E até isso que é o amor. Se nós não tivermos equilíbrio, ele se torna doentio. Ele começa a se tornar um sentimento de posse. E isso com certeza vai nos trazer malefícios. Então ele fala: se o egoísmo, filho do orgulho, faz parte desse instinto de conservação nossa, se ele já nasceu com a gente, ele é um sentimento bom. Por que ele é um sentimento bom? Quando usado de forma equilibrada. Porque se ele nos dá o instinto de conservação, eu penso em mim. Quando eu penso em mim, eu penso que eu, ao parar no meio-fio, eu tenho que olhar para os lados para ver se vem carro, porque eu sei que se eu atravessar sem olhar, e a gente aprende isso com nossos pais, avós, pequenininhos, eu posso ser atropelado por um carro e perder o bem mais precioso que Deus me deu, nos deu, que é a nossa vida. É esse momento precioso ao qual estamos, da nossa reencarnação, que sem ela, como resgataríamos os nossos débitos?
Então, se ele existe dentro da gente, se Deus permitiu, é porque é bom. Infelizmente, nós usamos o egoísmo com apego excessivo. E esse apego está, não vou falar sempre porque eu acho uma palavra muito forte, mas na maioria das vezes, ou quase na totalidade, visando os nossos interesses. Porque quando eu tenho um comportamento aonde eu penso no interesse do outro, eu estou utilizando o inverso do egoísmo. Eu estou compartilhando, eu estou repartindo. Porque às vezes a gente acha que repartir é só pegar um pão, mas não. A gente pode dividir um sorriso, um bom dia, um ombro, os ouvidos. A gente pode dividir carinho, ternura, compreensão. E o egoísta, infelizmente, ele não vai fazer isso. Ele vai sempre se colocar em primeiro lugar, independente da situação. Aquele famoso farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, ele pensa, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e sabe-se lá quando e por que motivo ele vai pensar no próximo. Porque ele vai estar, na maioria das vezes, olhando sempre para si mesmo e agindo conforme os seus benefícios. E esses benefícios para o egoísta, eles estão acima de todos. Ele vai fazer tudo que for necessário para ele alcançar aquele objetivo, independente se ele vai magoar alguém, se ele vai ferir física ou mentalmente alguém. O que importa para ele é aquele objetivo, é o querer, é ele realizar aquilo que ele está buscando. A gente pode talvez entender essa coragem que o Emmanuel se refere, por estar dentro de nós, como algo assim muito difícil de se buscar. E quando a gente pensa que essa coragem, nossa, mas ele é Emmanuel, ele está falando nessa coragem, não vou conseguir, eu tenho tanta imperfeição. Mas será que eu tenho mais facilidade para enxergar, para perceber, para opinar, para orientar, para achar soluções, para me posicionar, para incentivar uma ação, para incentivar uma mudança íntima, para combater maus instintos, combater maus pensamentos? Será que eu tenho mais facilidade para fazer isso tudo com o outro ou comigo? Não sei vocês, mas eu tenho mais facilidade para fazer isso com o outro. Alguém vem trazer um problema, eu respiro, eu acho que a solução é isso, é aquilo, o melhor caminho é esse. Não estou errado não, a gente fazer isso não, a gente vai dar orientação em cima da experiência que a gente tem, ponto. Não estou falando que isso é ruim, mas muitas das vezes se nós formos egoístas, a gente não se coloca no lugar do outro para refletir qual conselho eu vou dar. O que melhor se adequa nesse momento a essa pessoa ouvir. Eu tinha o hábito dos meus garotos, que agora já são todos velhos, quando acontecia alguma coisa, eu tenho o meu mais velho que é diabético, toda vez que ele passava mal,
Depois teve um dia que eu sozinho no hospital com ele, olhei para a carinha dele, nunca mais consegui chamar a atenção dele. Eu esperava depois que a crise passava, depois que ele restabelecia, aí eu chamava ele para conversar sobre a responsabilidade com o corpo, sobre alimentos, sobre tudo. Graças a Deus hoje já tem bastante tempo que não tem mais crise. Já está velhão também, tem que aprender, né? Uma hora tem que aprender. Mas a gente precisa ter esse olhar. Precisa ter, porque quando Emmanuel se refere ali, quando ele fala sobre a vontade vinda da compreensão e da aceitação, da necessidade da gente eliminar esse egoísmo na gente. Porque enquanto nós deixarmos esse egoísmo tomar conta, a gente está impedindo um pouco que o amor entre. Quanto mais eu diminuo o meu egoísmo, mais o amor vai se chegando para dentro de mim. Aí mais ele vai me mostrar que eu tenho que ter menos egoísmo, que é o amor que vai fazer a chave, a virada, que ele vai me mostrar que eu tenho que me preocupar com o outro, que eu tenho que saber ouvir, que eu não sou o dono da razão, que o meu conselho nem sempre é o melhor. Então a pessoa que também o meu conselho, ela não é obrigada a seguir, é um conselho. Então a gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa ter esse olhar. Às vezes a gente fica assim a refletir e acha até que as coisas são um pouco mais simples, mas a gente vê que não é tão simples, mas não é impossível de se fazer. Porque se eu falar que é simples, nós já seríamos da esfera de Jesus. Não é. A caminhada é difícil. Mas Emmanuel nos afirma assim, o egoísmo é a fonte de todas as misérias terrenas. Ele é a negação da caridade e por isso mesmo o maior obstáculo à felicidade dos homens. E ele fala nesse mesmo item que Jesus nos deu o maior exemplo de caridade e que Pôncio Pilatos nos deu sobre o egoísmo. Olha só que reflexão forte, porque mesmo sabendo que Jesus era inocente, ele lavou as mãos, ele tinha o poder de falar: não vejo nada que possa levar esse homem a ser julgado, condenado. Ele ainda fala: esse homem é justo, por que quereis crucificá-lo? Mas ainda assim deixa que o levem. E esse exemplo nos mostra que para o egoísta os verbos ter, controlar, descartar e seus sinônimos estão sempre ali, perto, junto, caminhando no mesmo trilho. E isso eu falo, não se refere só às coisas não, porque às vezes a gente fala muito de possessividade, de querer materialistas, e a gente acha que é só objetos, mas também as pessoas. Porque o ser humano, quando ele é muito egoísta, ele se rodeia de pessoas para ser bajulado. Ele precisa daquela bajulação para mover, massagear o ego. Então, às vezes a gente fala que eu sou egoísta porque eu não quero emprestar meu brinquedo. A gente logo ensina: não, empresta o coleguinha, você não está usando agora. Mas não é só isso. Isso também vem às pessoas. A questão 785 de O Livro dos Espíritos fala que o orgulho e o egoísmo são os maiores obstáculos ao progresso, fazendo só uma correlação ao capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo.
confirmando, não que seja necessário, mas para a gente, quando vai preparar, a gente tenta achar mais de uma informação, o que Emmanuel está falando para a gente. E na questão 913, ele fala assim: a espiritualidade nos diz que o egoísmo é o pior dentre os vícios, porque dele deriva todo o mal, que se observarmos a fundo todos os vícios, veremos que no fundo de todos há egoísmo, e que ele é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Aí eu sempre roubo essa frase de Fred. Não sou eu que estou dizendo. Ele não fala direto. Está aqui, ó, questão 913 de O Livro dos Espíritos. Então, será que nós levarmos uma vida egoísta tem algum sentido? Nesse sentido exacerbado do egoísmo, não só o egoísta por querer proteger a minha vida e zelar por ela, mas quando eu quero ser o centro das atenções, só o meu amor que é bom, eu amo mais. O maior, ou talvez a maior preocupação que eu tenho é justamente de não deixar querer que as minhas opiniões sempre prevaleçam até onde eu trabalho, seja onde for, porque às vezes você quer estar numa conversa, estar numa resolução de problemas profissionais ou pessoais ou sociais, até da casa espírita, e às vezes a gente está tão focado aqui que se fecha ao que os outros estão falando ao nosso redor, e a gente quer aquele objetivo desse copo estar aqui, mas tem pessoas dando opinião que o copo aqui em outro local vai ser melhor para o todo. Por que não refletir o que está sendo dito? Por que não analisar? Por que não pegar esse copo e colocar aqui para ver como ele ficaria? Para ver se eu consigo, de outra ótica, olhar esse problema. Estou citando o copo, mas são opiniões que a gente tem de pessoas que nos cercam, que nos amam, que querem crescer junto, e que às vezes a gente se fecha pelo egoísmo. Será que a gente nunca, com nossos filhos, já falaram alguma coisa para a gente, será que nunca pensou assim: o que esse menino está querendo falar para mim? Quem essa menina pensa que é com essa idade para me falar isso? Qual experiência de vida essa pessoa tem? Eu acredito que quase todos nós já pensamos isso. Como quase todos nós já falamos para os nossos pais quando a situação inverteu. Pô, mãe, pô, pai, agora é outra época. A senhora viveu num outro mundo. Hoje, isso aí não... Ou seja, eu não quero parar para refletir. Enquanto jovens, a vida vai batendo leve, entre aspas. Quando a gente vai amadurecendo, que a gente olha para trás, e eu tento passar isso para os mais novos, não perco o tempo que eu perdi, porque às vezes a gente quer o quê? Trabalhar para caramba, para dar a vida que eu não tive para o meu filho, mas o importante é a gente trabalhar sim, para dar conforto, mas lembrarmos que a nossa presença dentro de casa é mais importante do que o dinheiro, porque é ela que vai dar a educação, vai moldar a personalidade daquele ser humano, que quando chegar adulto vai precisar tomar decisões, às vezes decisões sérias, decisões que envolvem às vezes vidas e outras vidas, a vida dele e de outras pessoas, e às vezes a gente se fecha nesse egoísmo e não consegue perceber isso. Acho que tudo que a gente precisa entender é exatamente a preocupação que a gente precisa ter, não só com o egoísmo, mas como o tema é esse, a gente foca nele.
É bom ficar falando. Porque quando esses sentimentos, o egoísta, por exemplo, quando os bajuladores vão embora porque ele ficou sem dinheiro, ou porque ele perdeu a posição de poder, de status, ele vai entrar num vazio existencial muito grande. Aí ele vai começar a refletir e ele vai se fechar, porque ele já era fechado. Ele sempre foi fechado dentro do mundo dele. Aí quando as pessoas começam a sair desse mundo e ele se vê sozinho, é onde muitas das vezes a gente encontra irmãos aí cometendo suicídio. E às vezes a gente não entende por quê. Às vezes ele não tem condição financeira demais, mas é um egoísta em potencial, porque eu quero ser amigo dela, mas ela só pode ser minha amiga. Porque se outro vier, eu já fico com ciúme, eu já quero ficar de mal, quero ficar zangado. Isso também é egoísta. Aí quando as pessoas começam a se afastar porque não conseguem, não porque não gostem de mim, é importante isso, não é porque não gostem de mim, elas começam a se afastar porque já não conseguem mais se sentir bem de tanto sufoco que eu fico, cobranças demais. Por que você não me ligou hoje? Mas por que você foi lá com fulano, não foi comigo? Quando eu te chamei, e assim vai, dá pra gente ir. Aí é onde entra aquela coragem que Emmanuel falou pra gente. Olhar e ver, não posso mais levar uma vida sem sentido, não posso mais levar uma vida passando por cima dos outros, magoando, ferindo as pessoas. Quem nos ama e quer ficar perto de nós, quando vê que a gente é assim, pode não externalizar, mas sente. Aí se afasta com o coração pequeno, mas se afasta porque não está aguentando mais. E eu, dentro do meu egoísmo, não consigo ver isso, não consigo refletir o porquê que essa pessoa se afastou. Eu só acho, mais uma vez egoísta, que a culpa é dela, que ela não me entende, ou porque ela isso, ou porque ela aquilo. E essa força que ele nos falou aqui para mudar, para dar um ressignificado à nossa vida, é justamente para a gente pegar tudo que a gente sente, tudo que está nos acontecendo e entender que Deus está nos dando uma nova oportunidade para mudança, para um melhoramento. Não falo só no sentido familiar, não, isso é tudo, ele é amplo. Se eu tenho uma oportunidade de mudar, para que deixar? Para depois, lá na frente, o arrependimento bater a minha porta? Poxa, se eu tivesse escutado, se eu tivesse prestado atenção nas vezes que aquela pessoa falava para mim, se eu tivesse refletido os conselhos. Então, antes que o arrependimento bata a nossa porta, que a gente possa mudar, enquanto a oportunidade está batendo aqui na porta da gente. E essa oportunidade pode ser várias coisas, é o dia a dia nosso, e não aguardar depois que a gente desencarnar e olhar, na hora de passar nossa telinha mental, a gente ficar, nossa, aí fica ali a luzinha vermelha, quase queimando, de tanta coisa, tanta oportunidade. A gente já ouviu falar, né? Às vezes a gente fica tão magoado, tão sentido, e eu falei isso com minha esposa, que quando algo nos acontece, ou seja, quando uma porta se fecha, ou uma janela, como costumam falar, que a gente acaba não conseguindo ver outras tantas que se abrem,
que Deus abre para a gente, ou seja, as oportunidades. Deus não vai deixar a gente num sofrimento eterno, mas cabe a nós buscarmos sair dele também. Porque se eu ficar sentado, deitado na minha cama, só chorando e reclamando, o que eu vou ganhar é só uma depressão. A gente não fala que precisa arregaçar as mangas e ir à luta? A gente precisa assim também para combater os nossos maus sentimentos. Às vezes a gente fica até desanimado, né? Porque a gente fica ouvindo, nossa, mas aí Emmanuel ajuda, aí depois ele puxa a orelha, aí ele incentiva, depois ele complica. Mas não é para a gente ficar desanimado, não. Eles estão dando para a gente a direção. E a gente vai achar lá na questão 914, também do Livro dos Espíritos, assim, a espiritualidade afirmando para Kardec: mesmo sendo difícil arrancar do nosso coração o egoísmo, já fundado no interesse pessoal, é possível. Isso é uma afirmação da resposta sobre se é possível tirar o egoísmo. E ainda nos diz assim, ou seja, ele vai ensinar como. À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às materiais. Em seguida, é necessário reformar as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. E na 917, Kardec fala: qual é o meio de destruir o egoísmo? Olha a resposta: de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar é o egoísmo, porque se liga à influência da matéria, da qual o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pode libertar-se. Tudo concorre para entreter essa influência. Suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material, e sobretudo com a compreensão que o Espiritismo vos dá quanto ao vosso estado futuro real, e não desfigurado pelas ficções alegóricas. O Espiritismo, bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, as usanças e as relações sociais. O egoísmo se funda na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo, bem compreendido, repito, faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece de alguma forma perante a imensidade. Ao destruir essa importância, ou pelo menos ao fazer ver a personalidade naquilo que de fato ela é, combate necessariamente o egoísmo. E para finalizar, que já está na hora? 7 minutos. Tem? 8h20. Então tá bom. Então eu vou ler mais um pedacinho aqui do que Emmanuel fala para a gente, aí já no livro Palavras de Vida Eterna. Eu nem vi o capítulo, foi o 32? Não, eu acho que é mais avançadinho. Não, né? Não, é Problemas da Posse, os Problemas da Posse, 119. No capítulo 32 dessa obra maravilhosa, O Amor Tudo Sofre, ele nos traz uma reflexão. Ele fala assim: o noticiário terrestre reporta-se diariamente a desvarios cometidos em nome do amor. Homicídios são perpetrados publicamente. Suicídios surram de pranto e desolação a rota de lares esperançosos. Furto, contenda, injúria e perversidade aparecem todos os dias, invocando a inspiração do sentimento sublime. Mulheres indefesas, homens dignos, jovens promissores e infelizes crianças em toda a parte sofrem abandono e aflição sob a legenda celeste. Entretanto, só o egoísmo, traduzindo o apego da alma ao bem próprio,
é que patrocina os golpes da delinquência, os enganos da posse, os erros da impulsividade e os desacertos da pressa. Apenas o egoísmo gera ciúme e despeito, vingança e discórdia, acusação e cegueira. O amor, longe disso, sabe rejubilar-se com a alegria dos corações amados, esposando-lhes as lições e dificuldades, as dores e os compromissos. Não se atropela nem se desmanda, abraça o sacrifício próprio em favor da felicidade da criatura a quem ama, a razão da própria felicidade. Por esse motivo, o amor verdadeiro não há sinal de qualquer precipitação, conclamando a imoderação ou a loucura. O apóstolo Paulo afirmou divinamente inspirado: o amor tudo sofre. E de nossa parte acrescentamos: o amor genuíno jamais se desregra ou se cansa, porque realmente sabe esperar. Ele deu ou não deu agora a chave para a gente, que a gente já vinha falando? Agora a gente só fechou a porta agora e jogou a chave fora, não tem outra coisa. Deixa o amor aqui dentro, que ele vai, depois que ele entrar aqui, ele toma conta. Ele vai domar, vai dominar, vai diminuir a inveja, a vaidade, o egoísmo, o orgulho. O próprio amor, quando a gente deixar ele adentrar o nosso coração, os nossos pensamentos, vai fazer todo o restante do nosso trabalho. Então a gente, vamos dizer assim, não é tão difícil como a gente pensa. Ou será que a gente não sabe amar? Será que a gente não sabe cuidar? Será que a gente não sabe respeitar? Porque a gente gosta quando fazem com a gente. Como é que a gente pode dizer que a gente não consegue fazer isso? Então, tenhamos bom ânimo, tenhamos a certeza de que é possível e nós vamos conseguir mudar. Até porque eu ainda trouxe na resposta da 116, quando Kardec pergunta se seremos eternamente espíritos inferiores, a espiritualidade responde assim: não. Todos se tornarão perfeitos, mas demoradamente. Só não devemos, isso já sou eu falando, não é Kardec, deixar esse mais demoradamente nos colocar na inércia. Nós não devemos deixar para amanhã o nosso recomeço. Então, se a gente pode recomeçar hoje, que nós façamos hoje a nossa mudança. Muito obrigado aí pelo convite e pelos momentos aí de bate-papo. Fechar nossos olhos. Ó Mestre amado Jesus, obrigado por mais esta oportunidade, Senhor. Não só do trabalho que nos alegra, que nos faz refletir, mas por estarmos aqui nesta casa, que nos não só me recebe, mas a recebe a todos que aqui vêm e a todos que aqui estão, com muito amor e com muito carinho. Mas pela oportunidade, Senhor, de estarmos elevando os nossos pensamentos a Ti, na busca de conhecimento, na busca de melhores reflexões sobre os Teus ensinamentos, ao qual essa espiritualidade incansável do bem, esses irmãos que nos trazem isso, não só desencarnados, mas também os médiuns encarnados, que vêm nos trazer essa quantidade de aprendizado, para que nós possamos trilhar caminhos mais certeiros, que nós percamos menos tempo, que nós possamos, Senhor, olhar para dentro e verificar, porque já sabemos os nossos erros, e colocar a mudança em prática. Fica conosco, Senhor,
hoje, agora e sempre. Que assim seja. Vira um pouquinho para mim. Agradecemos a Deus, primeiramente, né? Depois a Gilbert, que foi o indicado da noite para trazer esse assunto tão importante, né? Porque nós sabemos que dessa modificação, dessa reforma nossa para melhor, né? Abrandando o egoísmo, o orgulho, esses vícios que ainda nos dominam, é que vai depender mesmo a evolução do próprio planeta, né? Da humanidade inteira. E não é fácil não, né? A gente sabe. Mas indo por aí, por essa receita de Emmanuel, né? Nos indicando o caminho do amor, para que a gente possa, né? Ir domando essa nossa tendência do egoísmo, realmente vai ficar mais fácil, né? Se a gente aprender isso. E nós estamos agora, porque todo mundo sabe que não é fácil manter uma instituição, né? Qualquer uma. E nós, como as demais casas, os demais templos, temos as mesmas necessidades, né? Uns maiores, outros menores. E nós estamos precisando fazer um evento agora, porque a casa já apresenta, né, alguns probleminhas de conservação, e o que a gente tem, né, em caixa não nos dá a condição, e nós não podemos deixar, né, o nosso patrimônio, né, se degradando, porque aí será muito pior depois, né, para a gente recuperar o que foi feito com tanto sacrifício de muitos que nos ajudaram. Então nós estamos com uma quentinha beneficente para o dia 9/11, no próximo mês, daqui a uma semana e alguma coisa. Quem está acostumado com os nossos eventos, né, que fazíamos na época da construção, almoços, e as pessoas gostavam, nós vamos manter o mesmo padrão, né, de qualidade, porque esse é o nosso objetivo, não é só, né, trazer a parte financeira para casa, é de agradar também as pessoas que estão se dispondo a nos ajudar, é uma troca, né? Então será frango xadrez com legumes, arroz, creme de milho e uma sobremesa. Nós estamos pedindo R$25. A entrega das quentinhas não será aqui na casa, será na Rua Epitácio Pessoas 157, no domingo 9/11, entre 12h30 e 14 horas. Vocês poderão fazer os pedidos. A gente esticou um pouco, porque a gente estava pedindo que até dia 27 as encomendas fossem feitas. Mas aí, depois, hoje e ontem, a gente começou recebendo ligação, ainda dá, porque eu esqueci da data e tal. Aí eu falei, bom, se a gente vai dar para um, a gente dá para outro, porque também a gente precisa vender. Nós esticamos o prazo até dia 30, mas aí não dá mais para esperar. Os pedidos podem ser pelo WhatsApp, para aqueles que não receberam o convitezinho impresso, onde tem a chave Pix. Mas a gente precisa receber o retorno, não basta a pessoa ligar para encomendar agora. Agora a gente já precisa que a pessoa faça o Pix confirmando a encomenda, né? Porque na hora da gente comprar material, essas coisas todas. As quentinhas serão todas separadas, ninguém vai receber arroz misturado com creme de milho, com frango, nada disso. Cada coisa no seu compartimento.
para que a qualidade seja mesmo muito boa. O convitezinho eu já passei pela WhatsApp, Ledinha também passou, o Márcio também andou passando, é essezinho que vocês já devem ter visto. E aguardamos que aqueles que possam adquiram e até que comentem com os seus familiares, com os seus amigos, né? Para nos ajudar também. Agradecemos por tudo, principalmente a Gilbert, que hoje está aqui, e avisamos que a palestra que não está indo hoje pelo Instagram, né, Rafinha? YouTube, foi gravada e posteriormente a gente vai divulgar, acredito que pelo WhatsApp, né? Boa noite para todos e agradecemos a Deus por tudo que nos tem favorecido.